Boa tarde, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Paz, Senhor Jesus, a cada um de vocês e espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é a Adriana, criadora de conteúdo aqui do canal Viva Arte Ateliê. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E hoje com mais uma encomenda finalizada, pessoal. Olha para essa delicadeza que ficou este jogo de suplá. Só de ter, né, esse detalhe aqui no dourado, já, né, fica outro nível, né, pessoal? Então, vamos pesar aqui, que eu não pesei ainda, não sei quanto deu. Vocês me perdoem, mas a sombra aqui é terrível, né? Ó, 155 gramas. Ó, vamos ver, será que eu consigo pôr todos aqui com uma mão só? Vamos ver. Para aí, pessoal, eu vou pausar aqui e vou pôr todos eles aqui para ver quanto pesou, tá? Ó, prontinho, 931 gramas, menos de 1 quilo neste jogo de suplá. Eu fiz aqui dois brindes para ela, ó. Nem assim, pessoal, chegou em 1 quilo, tá? Então, eu vou abrir aqui para vocês verem. Ele é bem simples, tá? Eu não tirei por vídeo aula. A cliente me pediu um suplá que fosse todo ele fechadinho, né? E eu fiz o ponto caranguejo aqui para fazer o final dele. Olha para isso. Olha só a perfeição que ficou. Olha, fiz ele todinho fechadinho aqui. Usei o fio da Cadore, né, o Cru Prêmio. Fiz o ponto caranguejo aqui, pessoal, que eu acho que fica super bonito, né? E a cliente me pediu com 2 carreiras aqui, né, na volta com o fio dourado, né? E eu achei que ficou, assim, de uma delicadeza que só, né? Ficou delicado, né? Eu acho assim que para qualquer ambiente ele vai ficar muito bonito, né? Porque ele fica neutro, né? No cru, assim, ele fica neutro, esse dourado que dá todo um destaque, né? Tô acomodando eles aqui, pessoal, para vocês poderem ver eles todinhos aqui, abertinhos, né? Ah, eu não medi ainda, mas se eu não me engano, eles ficaram com 38 ou 39 centímetros. Deixa eu puxar aqui, ajeitar aqui para vocês. Olha isso. Ela me encomendou 6, tá? E vamos ver aqui, vamos ver se eu consigo com uma mão, pessoal, medir ele aqui. Olha aí. Ó, 38 centímetros, tá? Eu acho que fica um tamanho excelente para quando a gente tem a mesa naquele tamanho padrão, né? Que é a mesa com 80 centímetros de largura. Então, eu acho assim que fica excelente esse tamanho. Claro que quem tem aquelas mesas mais largas, né, fica mais bonito. E olha o presente que eu preparei. Eles são um casal, eles não têm filhos, então eu preparei 2 porta-copos aqui, ó. Combinando aqui, né, com um biquinho douradinho. Ficou ou não ficou, pessoal, uma graça esses porta-copos. Olha só. Eu acho, né, tá parecendo um olho aqui, né, gente? Eu acho que ela vai amar. Vou botar assim de lado. Tava aparecendo um olho, tava parecendo estranho aqui em cima, né? Me contem, vocês já fizeram esse modelinho assim, simples, né? Mas delicado aqui com esse bico aqui, ó. Que é o bico caranguejo, né? Acho que é caranguejo que você fala. Que a gente trabalha ele pra trás, né? A gente vem voltando. Então, é isso, tá? A preço de venda. R$38 cada um eu cobrei pra ela, tá? Ele é todo fechadinho. Embora que ele não é tão demorado pra fazer. Mas sempre leva um pouquinho mais de material e demora um pouco mais, né? E pra vocês hoje, eu vim trazer a palavra do Senhor para vocês,
que eu trouxe até na live de hoje de tarde, mas Deus, né, pediu para mim compartilhar com vocês também esta palavra, tá? Até mesmo porque tem muitos que me acompanham aqui em vídeo que às vezes não tem como estar na live, né? Então, a palavra de hoje está em Romanos 12, do 1 ao 3. E o título do devocional de hoje é Vida no Espírito, Vontade Transformada. Pessoal, eu tive que fechar a porta aqui, pausei para fechar a porta, porque a minha sogra tá fazendo muito barulho. Então, diz assim, em Romanos 12, 1 ao 3. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certa vez, quando perguntaram a uma criança por que havia empurrado o colega, ela respondeu: porque eu tive vontade. Parece óbvia essa resposta, afinal, a lógica mais comum é que a vontade determina as atitudes. Mas você já parou para pensar que é possível que a própria vontade seja transformada? Sim. O Espírito Santo pode transformar a vida de uma pessoa de maneira tão íntima e profunda que até as motivações da sua mente e coração são afetadas. Paulo se referiu a isso como a renovação da mente. Por natureza, somos inclinados ao pecado e à maldade. No entanto, quando quando a pessoa percebe que o seu pecado e recebe a graça do perdão de Deus, o constrangimento a faz repensar suas atitudes e motivações. Agir por impulso pode nos levar a caminhos difíceis e dolorosos. Muitas pessoas vivem cometendo erros recorrentes em seus relacionamentos ou mesmo nos negócios. Acabam sofrendo por situações que poderiam ser evitadas se deixassem que suas atitudes fossem norteadas pela palavra de Deus. O versículo em destaque nos diz que é possível experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, na medida em que a nossa vontade é moldada por Ele. E isso faz todo sentido, pois na lógica humana, a criança que dá um empurrão logo também levará um empurrão e todos acabarão machucados. No entanto, se essa vontade for transformada, se um abraço ocupar o lugar do empurrão, todos experimentarão um final muito diferente e mais feliz. Pense nisso. A sua vida pode frutificar de maneira muito mais proveitosa se Deus estiver conduzindo a sua vontade. Então, até aqui, né, a palavra do Senhor. E eu achei muito, assim, forte, né, essa palavra de hoje, pessoal, porque, assim, a primeira coisa, não vivam conforme os padrões desse mundo. Porque se a gente viver conforme os padrões, gente, o certo virou errado, o errado virou certo, a gente, né, empurram tudo pra gente goela abaixo, a gente tem que aceitar e ponto final. E se é uma coisa, gente, assim, que eu acho que jamais vai mudar, é o certo. O certo, ele jamais vai ser errado. E ao contrário também não, né? E que possamos, né, ter um coração renovado, transformado pela graça de Deus. Porque isso vai mudar muito o nosso agir com as situações do dia a dia. Com situações com as nossas famílias, com os nossos amigos, né? Com as pessoas mais próximas da gente. Porque se uma pessoa vem, pronto, quero brigar contigo, sabe? E só que assim, para briga acontecer, precisam dois brigar, né? E se a gente
não a gente tiver assim com um coração mais transformado, a gente pode reverter. Claro que nem sempre vai ser assim, né, gente? Até mesmo porque, né, tem situações e situações. Mas muitas das vezes, com um coração transformado, né, o Espírito Santo ele nos dá discernimento, nos dá direção, nos dá compreensão, né? E ele nos direciona o que fazer. Então, assim, muito provavelmente, a maioria das vezes, vai se resolver numa conversa, vai se resolver, né, num abraço em vez de um empurrão, né? Vocês conseguem imaginar essa cena, gente? De você ser empurrado e naturalmente a outra pessoa que te empurrou esperar um empurrão para começar uma briga e tu chegar com uma palavra ou tu chegar com um abraço, né? A situação ela muda totalmente, porque Deus nos manda amar. O segundo maior mandamento é ame o seu próximo, né? Faça o bem. Então, assim, nem sempre isso é possível, mas sempre que for, né? Seria muito bom, né, pessoal? Então, vou deixar vocês aqui com essa lindeza aqui e com essa palavra, né, que nós possamos ser transformados para que Deus nos guie, para que Deus nos direcione. E assim, com certeza, os conflitos eles vão ser menores. Embora que o inimigo, né, esteja ali querendo conflito. Mas Deus sempre foi e sempre vai ser maior que tudo. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Abençoada semana, né? Hoje era uma segunda-feira. Abençoada semana a vocês. E que Deus cuide de cada cantinho, de cada lugarzinho que você precisar. Grande beijo, fui.